O Arquivo Histórico FG traz mais um relato histórico. Hoje vou relatar a história de uma cidade do estado do Mato Grosso, que é Vila Bela da Santíssima Trindade. É uma cidade do estado do Mato Grosso. Os habitantes se chamam vilabelenses. O município se estende por 13.421 km² e contava com 16.128 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 1,2 habitantes por quilômetro² no território do município. Vila Bela da Santíssima Trindade se situa a 71 quilômetros a norte-oeste de Pontes Lacerda, a maior cidade nos arredores, situado a 205 metros de altitude. Vila Bela da Santíssima Trindade é o lar do Parque Estadual Serra Ricardo Franco. O atual prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade se chama Jacob André. Primeira capital de Mato Grosso, a pequena Vila Bela da Santíssima Trindade é um dos municípios com maior potencial turístico do estado do Mato Grosso. No centro de Vila Bela estão as ruínas de uma catedral do período colonial. Ela é um símbolo da cidade e constitui o marco de uma história que começa em 1752. Naquela época, a descoberta de riquezas minerais na região do Rio Guaporé fez com que Portugal se apressasse em povoá-la, temendo que os vizinhos espanhóis fizessem o mesmo. Foi então criada a Capitania de Mato Grosso e a sua capital, instalada em 19 de março de 1752, com o nome de Vila Bela da Santíssima Trindade. Enquanto foi capital, obteve um progresso muito grande devido aos investimentos em infraestrutura e incentivos fiscais para os novos moradores. No entanto, as dificuldades de povoar a região, distâncias, doenças, faltas de rotas comerciais e estabelecimento de um importante centro comercial em Cuiabá acabaram forçando a transferência da capital. Em 1835, os moradores abandonaram a região, deixando casas, estabelecimentos comerciais e escravos para trás. Então, na sequência deste vídeo, vamos detalhar mais sobre a história desta fantástica cidade do estado do Mato Grosso, que é Vila Bela da Santíssima Trindade. O centro histórico na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, foi tombado por sua importância cultural. A história do município de Vila Bela da Santíssima Trindade guarda a essência da memória de Mato Grosso e do Brasil, localizada a 540 quilômetros ao oeste de Cuiabá, fronteira com Bolívia. Comemorou seus 270 anos com reconhecimento, respeito e orgulho, não só pelas belezas e riquezas da região, mas pela determinação das pessoas que povoaram a localidade e mantiveram as fronteiras brasileiras. A memória está representada pelas ruínas da Catedral da Santíssima Trindade, erguida em 1771, a atual sede da Prefeitura de Vila Bela, onde foi instalada o quartel militar, os fortes militares e os marcos dos tratados da região, como o de Jauru, que está em Cáceres, as sedes das fazendas históricas e as comunidades quilombolas. A atração cultural e turística nos dias atuais pelas festas do Congo
da dança do chorado. Nas comemorações religiosas que misturam a cultura europeia, africana e indígena, lembram os primórdios da história brasileira, a resistência dos escravos e a formação de quilombos durante a colonização portuguesa já demonstravam o desejo da liberdade, igualdade racial, social e luta pelos direitos humanos. Primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, foi fundada em 19 de março de 1752 pelo capitão Dom Antônio Rolim de Moura, que chegou à região com ordens régias para instituir o governo da capitania de Mato Grosso, desmembrada da capitania de São Paulo. Vila Bela foi escolhida especialmente para a instalação da primeira capital mato-grossense. Com um projeto elaborado em Portugal, pode ser considerada uma das primeiras cidades planejadas do país, até projeto para a implantação da primeira faculdade de medicina no país, na capital de Vila Bela. Nesse período colonial, foi determinado pela coroa portuguesa, o que não foi concretizado. Dom Rolim de Moura, primo do rei de Portugal, Dom João VI, recebeu a recomendação para ter vigilância e evitar desavenças com os vizinhos espanhóis. O parentesco entre as famílias dos reis de Portugal e Espanha, associado à habilidade e diplomacia de Rolim de Moura, evitou confrontos com castelhanos e jesuítas, ao mesmo tempo em que fixou colonos na margem esquerda do Guaporé. Fundou a aldeia jesuíta, expandindo mais ainda a fronteira portuguesa ocidental. Com a colonização portuguesa ultrapassando a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas em 1494, todas as questões de fronteiras foram resolvidas por tratados entre Portugal e Espanha. O de Madrid, 1950, o Marco de Jauru, 1754, o de El Pardo, 1761, de Ildefonso, 1777, entre outros. Antes da criação da capitania de Mato Grosso, Vila Real de Bom Jesus de Cuiabá, 1727, era a sede administrativa da região, pertencente à capitania de São Paulo. Ocorriam fortes pressões da administração portuguesa e esgotamentos das minas auríferas foram os fatos determinantes para a evasão da população cuiabana no século XVIII. A procura de outros lugares próximos e distantes tornou-se assim o centro irradiador e ponto de apoio de caravanas que se espalhavam pelo território mato-grossense, fundando novas povoações. O nome Mato Grosso surgiu em 1735, com a descoberta de minas de ouro na Chapada dos Parecis, área de mata fechada entre os rios Jauru e Guaporé. Essa expansão territorial deu origem ao Tratado de Madrid, 1750, com o famoso acordo UTI Possidetis, ou seja, posse do território onde estivesse efetivamente ocupando a coroa portuguesa. Decidiu garantir a posse do novo território, criando a capitania de Mato Grosso. Capital de Mato Grosso, de 1752 a 1820, Vila Bela da Santíssima Trindade teve grande destaque político e econômico
garantindo a expansão e preservação do território fronteiriço. A partir de 1820, dividiu com Cuiabá a administração provincial. Foi o ano da descentralização política e Vila Bela passou a denominar-se Cidade de Mato Grosso. Em 1835, a capital de Mato Grosso passa a ter sede em Cuiabá. A cidade de Mato Grosso recuperou o nome definitivo de Vila Bela da Santíssima Trindade pela Lei Estadual número 4014, de 29 de novembro de 1978. As divisões e emancipações de distritos dos municípios de Vila Bela e Cáceres no final do século XX deram origem aos 22 municípios desta região sudoeste mato-grossense, que fazem parte da faixa fronteiriça de 500 quilômetros com a Bolívia. Os acordos internacionais, a utilização das bacias hidrográficas para o transporte de pessoas e mercadorias ao norte, Guaporé, Madeira, Amazonas, ao sul, pelos rios Paraguai, Paraná, a leste, Paraguai e Cuiabá, foram, respectivamente, as bases para a comunicação de Mato Grosso com a Europa, com os países do atual Mercosul e com outras regiões brasileiras. São históricos perfis socioeconômicos de relações internas e internacionais que perduram no tempo e no espaço pelas hidrovias em Mato Grosso e região central sul-americana, iniciados na fundação da Vila Bela da Santíssima Trindade. Em Vila Bela, a natureza é pródica, pois essa região é caracterizada por apresentar uma espécie de ecotono florestal de Mato Grosso, possuindo amostras de mata amazônica, cerrado e pantanal, ou seja, os 3 ecossistemas que o estado possui em um só município. Vila Bela tem muito a oferecer, como a beleza do rio Guaporé, em meio à vegetação exuberante. O rio corre lento, com seus aguapés. Com sorte, o visitante pode até avistar um boto cor-de-rosa. Há ainda o Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco, com suas incontáveis cachoeiras, entre elas a Jatobá, conhecida como a maior de Mato Grosso, com 218 metros. Termino aqui este relato histórico de uma cidade fantástica, uma das mais antigas do estado do Mato Grosso, que é a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, aqui no Brasil. Até uma próxima oportunidade.